repercussão muito negativa do vídeo dele com essa referência nazista. Isso mesmo, Maju. Ele considerou que foi um pronunciamento infeliz e, por causa desse pronunciamento, ficou insustentável a permanência do secretário. O presidente também repudiou ideologias totalitárias e genocidas. E depois, numa rede social, Jair Bolsonaro complementou usando duas expressões que não estão na nota: nazismo e comunismo. O presidente também se dirigiu à comunidade judaica, que especialmente dá apoio a ele, dizendo que dá apoio a posicionamento deles, que foi exatamente contrário a esse pronunciamento do secretário. Mais cedo, e pesou bastante nessa decisão do presidente de exonerar o secretário, um telefonema do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é judeu, repudiando esse pronunciamento e pedindo a demissão imediata do secretário. Teve um peso enorme. Vamos ver o que levou realmente a essa demissão, os detalhes na reportagem. Ainda ontem, Roberto Alvim estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro em uma transmissão ao vivo na internet. Pouco tempo depois, o vídeo em que o secretário cita frases parecidas com a de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista, foi publicado nas redes sociais e no site da Secretaria Especial de Cultura. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Segundo uma biografia do ministro nazista, num discurso em 1933, Goebbels disse: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo. Será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Hoje, Roberto Alvim disse que o uso da frase do nazista foi uma coincidência retórica e que não citou ninguém, mas disse que a frase em si é perfeita. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Alvim disse que encontrou a frase na internet. Goebbels preconizava uma ideia de uma arte nacional, uma arte nacionalista? Sim. Eu também preconizo essa ideia, Outros intelectuais absolutamente incríveis também preconizam essa ideia, Daí a estender a associação para extermínio de pessoas em campos de concentração é uma coisa muito forçada. Alvim ainda buscou relativizar o genocídio nazista. Qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental não pode ser cúmplice ou simpática a um regime que exterminou pessoas, um regime absolutamente genocida. Um regime tão genocida quanto todos os regimes de esquerda ao longo do século XX, como o regime de Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, entre outros, né? Evidentemente que a minha repugnância é visceral a qualquer associação com esse ideário nazista. Mesmo insistindo que as semelhanças do discurso foram mera coincidência, o secretário usou música de fundo que também reforça a estética nazista. A fala de Alvim sobre a valorização da arte brasileira é acompanhada por uma música de Richard Wagner, compositor alemão que inspirou e foi usado pelo regime de Hitler e Goebbels. A escolha de Lohengrin, do Richard Wagner, foi uma escolha minha. Lohengrin é a última ópera escrita pelo Wagner. É uma ópera que resulta da conversão dele ao cristianismo. É uma ópera absolutamente transcendental que nos revela a face de Deus desde o seu primeiro acorde. Agora, se gostar de Wagner e ouvir Lohengrin, a ópera justamente na qual Wagner se converte ao cristianismo, se associar ao nazismo, eu só posso entender isso como ou uma má intencionalidade ou um analfabetismo funcional. O vídeo causou reação imediata e enérgica, e não só entre opositores do governo. Políticos, intelectuais, artistas e instituições se manifestaram contra o vídeo publicado por Roberto Alvim. Muitos cobraram a demissão do secretário.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que há de se repudiar com toda a veemência a inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura. É uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em uma rede social que o secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que, como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo. É totalmente inadmissível, nos tempos atuais, termos representantes com esse tipo de pensamento. E pior ainda, que se valha do cargo que eventualmente ocupa para explicitar simpatia pela ideologia nazista. O ministro Gilmar Mendes disse que a riqueza da manifestação cultural repele o dirigismo autoritário nacionalista. A arte é, na sua essência, transformadora e transgressora. O que faz do Brasil um país grandioso é a força da sua cultura, fruto de um povo profundamente miscigenado e diversificado. A Confederação Israelita do Brasil chamou de um sinal assustador da visão de cultura que deve ser combatida e contida, e acrescentou que uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país e deve ser afastada do cargo imediatamente. A Embaixada da Alemanha no Brasil também se pronunciou. Em nota, afirmou que o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã. Trouxe sofrimento infinito à humanidade. Diz que a Alemanha mantém sua responsabilidade e conclui dizendo que se opõe a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalsocialismo. O MDB classifica como infame copia e cola da propaganda nazista. E agora a gente mostra para você quem foi Paul Joseph Goebbels, que é o autor da frase que está sendo comparada ao que foi dito no vídeo de Roberto Alvim. Ele foi ministro da propaganda do nazismo, um dos primeiros regimes totalitários a usar a cultura como instrumento para impor seus objetivos. Joseph Goebbels era considerado o braço direito de Adolf Hitler. Comandava a estratégia de comunicação que tentou justificar o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo do regime nazista, entre 1933 e 1945, ele acabou com a imprensa livre e passou a controlar a informação na Alemanha, disseminando os ideais nazistas, inclusive o antissemitismo. O cinema foi um dos principais instrumentos de propaganda dele. Os filmes mostravam uma Alemanha próspera e feliz com a supremacia da raça ariana. A frase de Goebbels, repetida por Roberto Alvim, foi dita em um pronunciamento para diretores de teatro. O discurso foi feito pelo ministro da propaganda de Hitler no dia 8 de maio de 1933. 2 dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha, que fazia parte da estratégia do Ministério da Propaganda de Goebbels. Esse dia é considerado o auge da perseguição nazista a intelectuais, especialmente escritores. E hoje há um memorial em Berlim para relembrar esse dia, para que ele nunca volte a acontecer. Quando o regime nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e Hitler se suicidou, Goebbels fez o mesmo dias depois. Se matou junto com sua mulher, depois de envenenar seus 6 filhos. Historiadores chamam a atenção para o fato de que Joseph Goebbels exercia um papel central no regime nazista. Sua atuação, usando a cultura, foi considerada fundamental para que Hitler conseguisse a adesão da sociedade alemã ao seu projeto de poder. O nazismo vai disseminar para a população da Alemanha os valores que lhe interessavam, o conjunto de crenças que todo o país deveria colocar em prática. Esse é o papel de Goebbels, comprovando que todo e qualquer regime autoritário, qualquer regime totalitário, não admite uma arte livre. Ele precisa de uma arte colocada a seu serviço, portanto, colocada à disposição desse projeto de poder autoritário. E olha, jornais de vários países do mundo repercutiram a notícia do vídeo postado aí pelo secretário de Cultura. O jornal britânico The Guardian noticiou: o secretário de Cultura do Brasil é demitido após parafrasear, na verdade, o nazista Goebbels. O jornal americano The New York Times também deu a notícia. A manchete foi: principal funcionário da cultura do Brasil é demitido por discursar evocando propaganda nazista.
O jornal alemão Der Spiegel também comentou. A estética do vídeo do secretário brasileiro, o tom da palestra e a música de fundo também lembraram aos brasileiros a propaganda nazista. A gente volta a Brasília com Délis Ortiz. Délis, agora o ex-secretário nacional de Cultura. Quero saber se ele já se pronunciou depois aí do afastamento da demissão. Não, para falar a verdade, Maju, ele passou o dia dando entrevista, falando, tentando se retratar ou se explicar. Depois da demissão mesmo, não falou mais nada. Pouco antes dessa decisão aqui do Planalto, ele chegou a postar numa rede social que estava botando o cargo à disposição. E é exatamente assim que deve sair no texto do ato de demissão dele, exoneração a pedido. E a expectativa é de que esse ato seja publicado numa edição extra do Diário Oficial a qualquer momento. Maju. Obrigada, Délis. E agora eu converso com a Andréa Sadi sobre esse assunto também, porque a gente viu aqui toda essa repercussão, as fortes reações no governo, no judiciário, em torno do vídeo do Roberto Alvim. E eu quero saber se a Andréa Sadi tem mais informações com quem ela conversou durante essa manhã. Oi, Andréa, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu conversei hoje mais cedo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu perguntei se ele podia se manifestar a respeito dessa declaração de Roberto Alvim, Maju. O que ele disse, abre aspas, eu vou ler aqui. A liberdade de expressão deve ser relativizada somente neste contexto, quando se revela a promoção de doutrinas nazi-fascistas que importam na destruição da própria democracia, fecha aspas. Augusto Aras vai se encontrar hoje à tarde com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Aras me disse que vai tratar dessa questão também de Alvim com o ministro da Casa Civil. Maju, para jogar um pouco para frente, eu perguntei agora há pouco ao porta-voz da presidência, o Rego Barros, e também ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, quem vai para a vaga de Roberto Alvim. Eles me disseram desconhecer essa informação. O Palácio do Planalto ainda não tem, então, essa definição. Nos bastidores, alguns assessores de Alvim, com quem eu conversei hoje mais cedo, eles estão aguardando essa decisão. Eles querem saber quem vai para a vaga de Alvim, e também tem uma informação de bastidor que eles querem saber o seguinte: se a Secretaria de Cultura vai permanecer no Ministério do Turismo, porque foi transferido para a pasta que hoje é comandada pelo Marcelo Álvaro Antônio em novembro do ano passado, exatamente quando o Roberto Alvim assumiu a pasta da Cultura, porque o ministro Osmar Terra, que é o titular do Ministério da Cidadania, não concordava com a postura de Alvim. Então, também tem essa discussão rolando nos bastidores. Vamos aguardar para saber qual vai ser o futuro da pasta. É isso aí, Andréa Sadi falando do Rio de Janeiro, trazendo informações ainda para saber ainda a dúvida de quem ocupará o cargo de Roberto Alvim. E a seguir, saíram as notas do Enem 2019 e os preparativos para as comemorações do Ano Novo Lunar na China. E a vaquinha para que o relógio mais famoso do mundo volte a badalar no anúncio do Brexit. Até já! Saíram as notas do Enem, né? As notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 foram divulgadas hoje. E é com essa nota aí que o aluno pode se candidatar a uma vaga na universidade. A repórter Raquel Porto Alegre participou da entrevista coletiva que o ministro da Educação promoveu hoje cedo. Tem os detalhes. E aí, Raquel, conta pra gente. O pessoal foi bem na prova. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Olha, quase 4 milhões de pessoas fizeram as provas do Enem no finzinho do ano passado e agora estão tendo acesso, então, às notas que elas tiraram. O INEP, que é responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, ele divulga uma média geral de cada aluno e também as notas da redação e das provas das 4 áreas do conhecimento, que são linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e também matemática. A média agora em 2019 em todas essas 4 provas, ela foi menor quando comparada à média de 2018. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele disse o seguinte, que essa queda mostra que os estudantes tiveram uma proficiência menor, mais baixa neste ano. Na redação, a nota foi maior, agora em 2019 em relação a 2018. E 53 participantes tiraram nota
mil, que é a maior de todas. E 143 mil pessoas tiraram nota 0. Isso porque ou deixaram a prova em branco, fugiram do tema, ou então também porque copiaram aquele texto motivador. Agora, com essa nota, os participantes vão poder usar esse resultado para poder participar do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que permite aí tentar uma vaga nas universidades brasileiras. As inscrições já são semana que vem, elas vão de 21 a 24 de janeiro num site novo, todo repaginado, e que agora vai poder ser aberto também pelo tablet ou pelo celular. E neste ano, Maju, são 237 mil vagas nas universidades brasileiras. Obrigada, Raquel. Então, inscrições para o SISU a partir de semana que vem. Obrigada. Olha, com a queda da taxa básica de juros, os pedidos de portabilidade de financiamento imobiliário quase dobraram nos 10 primeiros meses do ano passado, isso em relação a 2018 todinho, né? Essa portabilidade é o seguinte, é quando a pessoa que está pagando aquela parcela, o financiamento da casa própria, descobre que vale a pena mudar de banco para pagar menos. Quando o Ricardo conseguiu terminar toda a burocracia exigida para o financiamento do apartamento em 2018, nem passava pela cabeça dele voltar ao banco para falar de novo sobre o financiamento. Mas um ano depois ele voltou, dessa vez para tratar da portabilidade. Eu saí de uma taxa de 9,4 para uma taxa de 7,7 de juros ao ano. Eu consegui uma redução de aproximadamente R$1.000 por mês e uma redução excelente. E assim como o Ricardo, muita gente foi atrás de trocar o financiamento de banco para diminuir os juros do financiamento imobiliário. Nunca teve tanto pedido de portabilidade dessa linha de crédito quanto no ano passado. De menos de 1.000 pedidos em 2017, foi para mais de 5.000 em 2018 e quase 11.000 em 2019. O total de pedidos efetivados saltou de 118 para 3.203. A explicação foi a queda na taxa de juros. Há menos de 3 anos, a taxa Selic batia em mais de 14%. De lá para cá, foi caindo e terminou em 2019 em 4,5%. Clientes que contrataram financiamento nos anos passados, eles tinham taxa de até 11,47, dependendo do banco. Hoje, ele consegue migrar esse financiamento para outros bancos com taxa de 7,99, 7,7%. Às vezes, só de chegar no banco que você fez o financiamento, com a proposta de um outro banco e decidido a fazer a portabilidade, que as condições do empréstimo que você já paga melhoram de cara. Quem entende do assunto diz que a queda na taxa de juros e a disputa entre os bancos por clientes com esse crédito podem te render uma boa economia. Foi só o Danilo chegar no banco com a simulação de um concorrente para reduzir as taxas de juros. Eu tinha uma taxa de 10,5% quando a gente começou a fazer essa cotação, verificar as taxas nas outras instituições. Consegui uma redução para 8,5%, voltei a negociar e aí passou para 7,9%, que é a taxa que eu tenho hoje. Isso representa mais ou menos R$500 de diferença mensais na prestação. Essa advogada, que trabalha com assessoria imobiliária, diz que na maioria das vezes a portabilidade é um bom negócio. Mas ela alerta, o cliente tem que lembrar que é um novo financiamento, com todos os custos disso. Novo seguro, taxa de avaliação, que dependendo do banco pode chegar a mais de R$3.000, taxa de documentação, cartório. Financiamentos com prazo curto e dívida baixa, assim, em torno de 30 mil, talvez não seja tão atrativo. Ele precisa ver, somando todos esses custos, se ainda vale a pena. Mas o que a gente tem observado aqui é que em 90% dos casos é vantajoso sim fazer a portabilidade. Bom negociador o Danilo, hein? De uma taxa de 10,5%, ele passou aí para 7,9%. Parabéns. Agora a gente vai para a China, porque o país vive nesses dias o maior deslocamento humano do planeta. Milhões de pessoas voltam para a cidade de origem para comemorar o Ano Novo Lunar. Os viajantes chineses lotam os aeroportos e as estações de trem. E além do Ano Novo Lunar, que vai ser comemorado no próximo sábado, né, dia 25, eles emendam o período de férias com o Festival da Primavera, que é mais um evento de festividades com a família. O Ministério dos Transportes chinês calcula que serão 3 bilhões de viagens até o dia 18 de fevereiro. Agora
Agora a gente vai para Londres, porque está rolando uma vaquinha, isso mesmo, uma vaquinha para que o relógio mais famoso do mundo volte a badalar pelo menos uma vez para marcar o Brexit, que é a separação aí do Reino Unido da União Europeia. O problema é que isso custa caro. O Marcelo Currege, lá de Londres, explica direitinho para a gente toda essa história. Currege, conta aí quem que está organizando essa vaquinha para o Brexit. Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Já foram arrecadadas 226 mil libras em apenas 2 dias de campanha, num total de 500 mil necessárias. E é claro que quem está buscando esse dinheiro são os apoiadores do Brexit. Gente comum ou políticos, como o deputado conservador Mark François, que deu 1.000 libras para a causa, ou então a secretária de Negócios do Reino Unido, Andrea Leadsom, que deu apenas 10 libras, bem menos. Mas é claro, todo mundo participando e o valor vai subindo. Tudo para ver esse símbolo do Reino Unido badalar no dia 31 de janeiro. Essa festa vai custar caro e os britânicos sabem disso, por isso há tanta polêmica envolvida. O fato é que vai ser tão caro que cada uma das badaladas previstas para as 11 da noite, no dia 31 de janeiro, deve sair aproximadamente por 245 mil reais. É muito caro parar uma obra desse tamanho, como vocês podem ver nas imagens do repórter cinematográfico Paulo Pimentel. O Big Ben hoje é um verdadeiro canteiro de obras. Faz tempo que a Torre de Elizabeth não é vista assim, despida de andaimes. Para usar precisão britânica, desde 21 de agosto de 2017. Essa parte do Palácio de Westminster, Parlamento do Reino Unido, abriga o relógio mais famoso do mundo desde 1859. O turismo em Londres passa por ali. Idiomas se confundem, câmeras entram em conflito por uma imagem deste símbolo do país. Na verdade, o esforço não deveria ser para ver, mas sim para ouvir. O relógio leva a fama, só que Big Ben é o nome de um sino, o maior dos 5 dentro da torre. 13,7 toneladas que tocam em horas exatas. Em tempos de reforma, ele não tem feito muito barulho. Parou para não atrapalhar os operários. Geralmente, volta a tocar no 11 de novembro, dia do armistício, e nas celebrações de Ano Novo. Mas o partido do Brexit não quis deixar o momento pelo qual tanto brigou ficar sem trilha sonora. Com a ajuda do Partido Conservador, tentou fazer o contribuinte pagar 500 mil libras, aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais, só para ver o sino tocar às 11 da noite do dia 31 de janeiro, data oficial de saída do Reino Unido da União Europeia. O parlamento rejeitou o gasto. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson já tinha um plano para as pessoas juntarem um dinheiro e pagarem por isso, porque, segundo ele, muita gente queria apoiar. O dinheiro da vaquinha inglesa seria usado para montar uma plataforma provisória dentro da torre e instalar o mecanismo que faz os sinos tocarem. Mesmo sem dinheiro público, a volta do Big Ben no dia 31 depende de uma liberação da Comissão de Deputados e Oficiais destacados para o caso. Porque o som da prosperidade é mais caro do que qualquer um poderia imaginar. E aí, são caro, é isso mesmo. E Currege, agora eu quero saber como é que vai ficar, né? Mesmo sem as badaladas do Big Ben, a balada e a festa para comemorar a saída do Reino Unido da União Europeia está garantida? A balada está garantida, porque o líder do partido do Brexit, o Nigel Farage, figura mais importante desse partido, já conseguiu uma liberação com o prefeito de Londres, Sadiq Khan, para conseguir fazer uma festa ali à beira do rio Tâmisa, com direito a fogos de artifício, ingressos à venda, previsão de 12 mil pessoas e, quem sabe, os sons do Big Ben, caso seja aprovada essa vaquinha. Se ela não for aprovada, pelo menos o sistema de som vai poder tocar de forma artificial, Maju. É isso, balada garantida. Obrigada, Marcelo Currege, direto de Londres, com o Big Ben ao fundo. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Fique agora com Se Joga.